Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. A história demonstra que muitas pessoas falam sobre muitos temas. Muito poucos têm a bagagem, a experiência vivida e, mais do que isso, sentaram numa cadeira onde tomaram as decisões. O nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. É um prazer tê-lo conosco, ministro. Prazer é meu, Cori. Ministro, o senhor, quando era ministro da Fazenda, já era sensível à causa da micro e pequena. Hoje, todos os empresários do Brasil inteiro e do mundo estão estarrecidos ou preocupados com a crise mundial. Qual a sua visão da crise mundial? Chega ao Brasil, não chega? Ora, seguramente é a maior crise desde os anos 30 e pode ter repercussões tão dramáticas quanto daquele tempo. Mas o que está em jogo é tanto. Por exemplo, o euro é mais do que uma moeda única. É parte de um projeto de integração europeia que tem aspectos geopolíticos fundamentais. E por trás disso está todo um esforço que começou logo após a Segunda Guerra Mundial de agir no sentido de evitar a repetição do desastre, da catástrofe das guerras europeias. E a saída para inibir esse desastre foi a integração. A integração cada vez maior. Você pode discutir hoje se o euro entrou na hora certa, se ele deveria ter sido estendido a tantos países, mas isso não é o que está em discussão agora. O que está em discussão agora, os líderes europeus têm interesse em manter o euro? A minha avaliação, sim. Eles não serão irresponsáveis para deixar que esse projeto naufrague. Porque o naufrágio do euro não seria apenas um desastre para o projeto europeu, seria um desastre para o mundo. É verdade. Porque a ele estaria associada uma crise financeira de proporções gigantescas, inimagináveis, que engolfaria o mundo todo. Portanto, eu trabalho com um cenário em que o euro sobrevive, que a Grécia tem uma saída para o seu excessivo endividamento, essa saída será ordenada, com os credores concedendo um generoso desconto para a dívida grega, porque ela é impagável, claro. Qualquer analista sabe disso. A Grécia precisa não apenas situar sua dívida num limite suportável, como restabelecer algum dinamismo na sua economia. Comenta-se que em torno de 70% da dívida dos bancos, o crédito dos bancos, está concentrado em Portugal e Espanha, que também está começando a ter um risco econômico. Qual a sua avaliação? Esse risco é real? Não, eu excesso de pessimismo? Não, esse número de 70% ele não condiz com a realidade. Não, até porque regras de diversificação de carteira, de portfólio, existem há muito tempo. Então, nenhum banco pode concentrar 70% de seus créditos no único cliente. O número, no entanto, é gigantesco, não é? Por exemplo, quando você considera Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Itália, que são os países que seriam primeiramente envolvidos nesse desastre, eles têm uma dívida pública de 3 trilhões e 300 bilhões de euros. Os bancos europeus têm uma exposição a esses países, não apenas no setor público, mas também no setor privado, que também quebraria, claro, da ordem de 1 trilhão de euros. Portanto, os bancos não aguentariam. E por isso, o perdão parcial da dívida grega terá que ser associado a uma recapitalização dos bancos. E este é o discurso. Ninguém tem dúvida mais hoje na Europa de duas coisas. Primeiro, o euro vai ser salvo. Segundo, vai ter uma saída para a situação grega sem quebrar os bancos.
Como é que isso deverá refletir no Brasil? Olha, se irá refletir e qual a dimensão na sua avaliação? Primeiro, o Brasil está muito mais preparado para enfrentar crises dessa natureza, né? Isso é um processo que nós aprendemos ao longo de vários anos, das mudanças institucionais que aconteceram no país, do fortalecimento do sistema financeiro, do trabalho que foi feito pelo PROER, né? O programa até hoje pouco entendido, né? Mas foi um programa muito bem sucedido e ele está na raiz da atual solidez do sistema financeiro brasileiro. O país tem um nível de reservas internacionais muito confortável, nós temos em reservas mais do que a dívida externa. A dívida interna brasileira hoje ela tem um perfil muito melhor do que em qualquer outra época, o prazo médio da dívida está em torno de 3,5 anos. Para você ter uma ideia, a americana é 5 anos e meio. Né? Então, o Brasil perdeu, digamos assim, as vulnerabilidades do passado. Claro, se houver uma crise, nós seremos atingidos. Mas, mesmo assim, a crise europeia, que ela vai sair desse movimento de hoje para se tornar uma crise de crescimento, isto é, os europeus vão levar vários anos para restabelecer o seu dinamismo. Não é? Alguns países vão ter recessão ao longo desse período. Um ou outro vai crescer um pouco, como o caso da Alemanha, provavelmente dos países nórdicos. Isso afetará menos o Brasil do que afetaria se a crise fosse há 20 anos atrás, porque a nossa dependência em relação à Europa é muito menor do que em qualquer outra época recente. O nosso grande parceiro hoje é a China. Quer dizer, a Europa nos atingiria se houvesse uma crise financeira, uma quebra de bancos que produzisse uma contração do crédito, e aí nós seríamos atingidos por esse canal, porque isso afetaria o crédito no Brasil, afetaria o financiamento das exportações brasileiras, isso tudo produziria uma queda de commodities e que causaria grandes prejuízos ao Brasil. Esse risco o senhor não vê nesse momento? Na Europa, não. Eu acho que no Brasil? No Brasil, não. Eu acho que seja pelo canal do crédito, seja pelo canal do comércio, que seria o caso de uma desaceleração forte na China, eu acho que nenhum deles é o mais provável cenário para o Brasil e para o mundo neste momento. Claro, existe risco, pode ter um acidente de percurso. Como diz um amigo meu, Gustavo Loyola, que é nosso sócio aqui na Tendência, o mundo está cheio de fio decapado, né? Então você pode promover um curto-circuito. Eu não partilho da opinião pessimista em relação à China, né? Tem muita gente dizendo que daqui a 2, 3 anos a China está despencando, não é o nosso cenário. Eu acho que em algum momento a China desacelera. A China está acumulando distorções microeconômicas, fruto de um regime autoritário, da ausência de imprensa livre, da ausência de democracia. Nesse ambiente, as distorções se acumulam mais intensamente. Mas não a ponto de levar a China para um colapso dentro de 1, 2, 3 anos. Provavelmente, em algum momento, a China vai desacelerar, porque é impossível um país crescer 8%, 9% a vida toda, né? É verdade. Então, em algum momento, os ganhos enormes de produtividade que explicam o grande desempenho econômico da China vão diminuir. Não é? Então, eu diria que, portanto, número 1, o Brasil está mais preparado para o espocar de uma crise, se isso acontecer, acho que não vai, não piora mais do que está acontecendo. Não é? Só um parênteses, os sinais são crescentes de que os líderes europeus vão adotar a medida que a pessoa está chamando bazuca. Ou seja, é preciso uma bazuca para atingir a crise. Que bom! E essa bazuca vai implicar um acordo muito poderoso, ninguém sabe qual é, né? Porque o que está em jogo é tanto que justifica medidas também heróicas, tá certo? Para matar de vez a incerteza quanto ao futuro da Europa. Nós temos assistido pela grande imprensa manifestações na porta de bancos dizendo chega de ganância, chega de capitalismo, mudando. Qual a sua avaliação? Isso irá se estender pelo mundo? Isso vai ser uma coisa pequena? Aqui na Tendências vocês analisam todos os cenários. Aqui tem experts, né, e homens do seu naipe, da sua experiência, que são seus sócios e associados. Qual é a análise desse cenário, ministro? Olha, o que acontece no mundo é muito natural. Seja o caso grego, né? A Grécia tem uma crise
que é a maior de sua história recente. É verdade. As pessoas viveram na Grécia durante anos um ambiente irreal. É Não é? verdade. A queda dos juros na Grécia por força da entrada no euro, a expansão do crédito, deu uma percepção aos gregos que eles já tinham chegado a um nível de enriquecimento semelhante ao alemão. Então eles foram às compras, se endividaram, o governo se endividou e a conta chegou. Quer dizer, a Grécia estava vivendo acima de suas possibilidades. E agora a realidade chegou, a ficha caiu, como se diz. Mas tem que pagar a conta. Agora tem que pagar a conta e ninguém vai pagar essa conta. Ninguém quer pagar, é natural que não queira. Porque imagine eu e você, gregos, que tivemos acesso ao carro, não é? Às férias na Europa, à casa própria, e agora alguém vem dizer que você não tem mais emprego, que você não pode pagar sua dívida e que você vai pagar mais imposto. Ninguém aceitará isso, claro, naturalmente. É por isso que nesse momento o país precisa de líderes que expliquem à população a natureza da crise e a necessidade do sacrifício. A Grécia não tem isso hoje. Aliás, a Europa não tem. Certo? Nos Estados Unidos e em outros países, o que nós vemos é uma insatisfação geral com a crise. A percepção de que os bancos são os culpados por tudo que aconteceu. Os bancos têm sua culpa, né? Mas não são os únicos culpados. Essa é uma crise de causas muito complexas, que envolve variados fatores, mas os bancos são visíveis, né? E, por outro lado, como eles cometeram muitos erros, e como continuam ganhando dinheiro, é natural que as pessoas associem a uma certa insensibilidade dos bancos, né, à crise atual. Por outro lado, nos Estados Unidos, eles foram tratados de forma generosa mesmo, em matéria de tributação, e portanto, isso causa um ambiente de revolta que, a meu ver, não terá maior consequência, não é? Porque esse movimento ele tem um seu lado ingênuo, não é? Como se fosse possível acabar com o sistema financeiro, né? Gostemos ou não de banco, claro, uma sociedade moderna não vive sem bancos para cumprir duas funções essenciais. A primeira, de intermediar poupanças, né? Nós que poupamos, precisamos que alguém que tome emprestado o nosso dinheiro e, por outro lado, empreste para quem precisa de produzir e consumir, não é? Por outro lado, os bancos exercem o papel de centro do sistema de pagamentos. Quando a gente paga uma conta, viaja, paga o colégio das crianças, o tratamento de saúde, compramos roupa, compramos comida, por trás disso tem todo um sistema complexo, né, que faz as compensações e esses pagamentos fluem. No dia que o sistema financeiro desaparecer, nós voltamos à idade da pedra, do escambo. Assim, do escambo, né? Então, eu não vejo muitas consequências nesse movimento, a não ser uma válvula para protesto e uma pressão para que o mundo, os líderes do mundo, reformulem os seus regulamentos, né? Como disse o presidente do Banco Central americano, esta crise não vai promover uma revolução, ela vai promover uma evolução na forma como os governos regulam a atividade financeira para prevenir a repetição dessas crises. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas nós vamos retomar esse tema no nosso próximo programa. Então, eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, uma crise muito séria, mas a minha impressão é de que, primeiro, os líderes mundiais estão trabalhando para evitar o pior e vão evitar. Então, o colapso da Europa, o colapso do sistema financeiro não está no meu horizonte. Segundo lugar, o Brasil está mais preparado. E mais do que isso, o Brasil desenvolveu ao longo dos últimos 20, 30 anos um conjunto de instituições e padrões mentais que nos livram do populismo, que nos livram do experimentalismo. O Brasil cruzou uma linha divisória, a meu ver, fruto da democracia, da intolerância da sociedade à inflação, da imprensa livre, do judiciário independente, da integração do país aos fluxos mundiais de comércio, que inibem ações que nos levam ao passado, ao retrocesso. Então, essa linha divisória foi cruzada. O Brasil não tem mais retrocesso. A grande discussão do Brasil, e eu estou concluindo, a grande discussão dos próximos anos no Brasil é se vamos crescer mais ou menos, não é se vamos viver em crise após crise. Ministro Maelson Danone, nós queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco até agora o nosso mais profundo agradecimento.
com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!